Estamos aqui de volta para conversarmos com vocês sobre rigidez. Já falamos o que é rigidez, já falamos sobre a necessidade de exercícios respiratórios, já falamos sobre a necessidade de muita água nesses dias e hoje nós vamos falar sobre alimentação natural. Eu não sou nutricionista, nem um grande chefe, então eu sou enfermeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma visão geral sobre alimentação natural. E se você se interessar, tem muito material aí pela internet, é só você por lá pesquisar e você vai achar muita coisa. Então, alimentação natural. Por que alimentação natural? Deus, quando fez o homem, ele fez do pó da terra, né? Logo, nós viemos da terra e a terra é quem nos dá todas as condições que a gente precisa para viver. É nela que nós vamos encontrar aquilo que o meu corpo humano precisa. É lá que a gente vai buscar vida, na verdade, tá certo? Eu costumo chamar isso de alimentação terra, né? Por quê? Quanto mais próximo da terra, melhor ela vai ser. Quando Deus nos fez, Ele falou o seguinte, olha, você vai comer frutas e sementes. Depois Ele falou, aumentou mais um pouquinho para ervas do campo. O Deus que nos fez, né? Ele sabia exatamente aquilo que a gente precisava. Como um fabricante, quando fabrica alguma coisa, ele sabe exatamente o melhor combustível para aquilo que ele fabricou, né? Então Deus falou, olha, estou fazendo vocês do pó da terra e vocês vão ter que precisar comer o quê? Aquilo que vem da terra, certo? Sementes, frutas e verduras, é isso que a gente precisa. Tá? É isso que o nosso corpo ele está preparado, né? Ele tem a enzima, os sucos gástricos, ele está preparado para consumir esse tipo de alimento. Quando entra um outro alimento, né, não natural, o nosso corpo não está preparado. Ele vai se adaptar, porque o nosso corpo é maravilhoso, né? Ele vai se adaptar, tá certo? Só que toda adaptação tem um gasto e tem um desgaste. E como eu costumo dizer, né, tudo que não é natural, um dia faz mal, né? E voltando lá à fala do primeiro vídeo, lembra? Saúde é ecologia, preserve a sua natureza. Por isso, eu vou falar hoje sobre vocês, sobre alimentação natural, mas alimentação terra, né? Quanto mais perto da terra, mais saudável. Eu tenho aqui um slide, né? E vocês vão ver. Nesse slide existe uma escala, tá certo? Nessa escala, vocês vão subir nela, para cada vez que você sobe nela, vai aumentar o seu grau de saúde. Se a gente voltar lá no primeiro vídeo, quando eu apresentei o gradiente de saúde, eu apresentei a escala de saúde, a gente tinha que caminhar sempre, né? Potencializando a nossa saúde, né? De uma forma positiva, aumentar o nosso grau de saúde. Nessa escala é a mesma coisa, vamos subir na escala. À medida que a gente for subindo, nós vamos garantir que a nossa rigidez esteja aumentando, tá certo? Então vamos lá. O top do top, tá? É assim, é o orgânico fresco. O que é orgânico fresco? Você tem uma horta orgânica, você pega o alimento e leva para a sua cozinha, lava, prepara e come. Esse é o top. Aí você fala, né? Mas falar, nossa, eu não moro numa chácara, eu não tenho uma horta. Então eu falei, isso é o máximo, tá? Mas você vai se localizar aonde você está nessa escala e vai tentar sempre subir. Agora, por exemplo, não dá para você estar lá embaixo, né, no processado artificial e permanecer lá. Porque no processado artificial, gente, aquilo lá é produto, não é nem alimento. Se você vê o que tem lá, né, você vai ver que não existe alimentos, existe química ali. Você, aliás, precisa criar um hábito de ler rótulo. Leia rótulo, gente. Eu sei que é cansativo, as letras são pequenininhas, mas lá você vai ter uma ideia do que você está pondo dentro do seu corpo.
tá certo? Se você põe no seu corpo substâncias estranhas, né, que seu organismo não está acostumado àquele tipo de substância, àquela química, ele vai ter que fazer alguma coisa com aquilo que ele está ingerindo. E muitas vezes ele não consegue eliminar e acaba se acumulando no seu organismo, né? Então, assim, vamos subir nessa escala, tá certo? Para que a gente possa fazer o melhor, aumentando o nosso grau de rigidez, ou seja, grau de saúde. Lembra daquela fala? É fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, aonde eu estou. É isso que é saúde. Saúde é um processo, né? Como eu falei, não existe ninguém com 100% de rigidez. É um processo em que você vai tentar aumentar o seu grau de saúde, tá certo? E aí a gente tem muita coisa. As pessoas às vezes perguntam, mas eu vou comer o quê? Simplesmente, gente, você vai comer todas as frutas, todas as verduras, todos os grãos, todas as sementes que você tem aí. Você tem, além das frutas, você tem uma variedade enorme de verdura de folha, uma variedade enorme de legume. A gente tem o que a gente chama de leguminosas, que são os feijões. Tem feijão branco, preto, vermelho, amarelo. E fora assim, lentilha, ervilha, grão de bico, tá certo? Você tem castanhas, você tem uma infinidade de alimentos que você vai poder escolher, que vai garantir que você tenha saúde. Gente, pensa comigo. Por exemplo, uma semente, né, um feijão. Quando você come, você é capaz de pegar aquele feijão e plantar e nascer uma nova planta. Ou seja, aquele feijão vem com uma energia dentro dele, ou seja, ele vem com vitalidade. As plantas vêm com vitalidade quando você vai consumir elas. E aquilo, você é formado daquilo que você ingere. Se eu vou comer coisas que tenham vitalidade, gente, o que eu vou ser formado de quê? De vitalidade. Então, alimentos com vitalidade vão me dar vitalidade. Agora, se eu como alimentos sem vida, né? Esses alimentos artificiais, processados, ele não tem essa vitalidade dentro dele. Nem vou falar da questão de carnes, tá? Que já iniciaram o processo de putrefação, eliminando isso, tá? Mas falando da alimentação natural, garanta que você traga essa vitalidade para o seu organismo, certo? Porque se ele tiver vitalidade, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a capacidade do seu corpo de defesa, né? E você não só isso, você vai viver melhor, você vai pensar melhor, você vai sentir melhor, você vai notar a diferença que essa vitalidade que você está trazendo dos alimentos para a sua mesa faz toda a diferença na sua vida, tá certo? Falar em mesa, uma coisa muito importante, somente nesses dias de quarentena, é sentar-se à mesa, né? Pelo menos uma refeição, reúna todo mundo em volta da mesa, tá certo? Porque esse momento também é muito bom, né? Além da parte física, lembra? Tem a parte psíquica de entrosamento, né? Ali entre família, tá certo? Claro, não dá para discutir problemas, nem discussões, né? Porque aí vai, inclusive, atrapalhar a digestão. Sabe aquela história de descer o atravessado? Não, é um momento de paz, né? De interação familiar, né? Vamos curtir mais a nossa mesa. Isso é muito importante. O estar à mesa com a nossa família. Porque é nesse momento que a gente ensina, inclusive, os nossos filhos o que é importante para a nossa saúde, né? Aquilo que nos faz bem. Porque a mídia está aí para dizer para eles um monte de coisa que ele deve comer e a gente sabe que nem sempre aquele monte de coisa que ele está falando para comer não é o mais saudável para ele, tá certo? Esse é o momento que você tem para falar sobre a importância desses alimentos naturais. E por que é importante o seu filho estar comendo aquele alimento. Uma outra coisa que eu queria lembrar também nesse momento é que a gente, voltando lá à questão dos rótulos, né, é a questão dos aditivos químicos, dos agrotóxicos, mas você vê os aditivos, o mal que ele faz para o nosso organismo.
eles vão se depositar no nosso corpo e vão nos trazer alguns problemas que você pode ver aí. Se você também quiser, é só pesquisar aí, tem muito material nessa área aí, né? Então, retomando essa questão da mesa, a questão das refeições, tá bom, gente? Refeição é a seguinte: ponha mais fruta na sua primeira refeição. Coma muita fruta de manhã, isso é muito importante. Ponha mais legumes no seu almoço, ponha muitas saladas nesse momento, principalmente muitas saladas no seu almoço, principalmente saladas cruas. E à noite faça um jantar leve, né? Lembre, o nosso sistema digestivo, nosso estômago também precisa descansar, né? Para fazer uma boa limpeza à noite, tá ok? Então vamos lá, muita fruta de manhã, muita salada, principalmente crua e legume no almoço, e um jantar bem leve também, com alimentos menos processados, menos artificiais à noite, tá ok? Então eu acho que o principal é isso, nós precisamos nesse momento ter a nossa alimentação mais natural possível, de acordo com o nosso fabricante. Lembra, ele deu as normas pra gente, olha, você tem que comer esse tipo de alimento, e a terra realmente vai fornecer isso, vai fornecer as nossas vitaminas, os nossos sais minerais, os diversos tipos de proteína que a gente tem aí. Estão lá à nossa espera, tá ok? E para vocês, então, desejo uma boa saúde e até a próxima.